No capítulo de hoje podemos ver os ares mudando em Onigashima. Aquela vitória que no começo do confronto via-se quase impossível, agora está mais próxima. E junto com ela, o sol do novo amanhecer de Wano está raiando. Com um título que nos remete à grande surpresa que estamos acompanhando, assim também como Orochi ficou boquiaberto quando soube a verdadeira identidade de sua amada Komurasaki, nós também ficamos pasmos a cada quadro seguinte. Qual o verdadeiro significado em abrir as fronteiras de Wano? O que o Gorosei está tentando proibir? Será que a vitória de Luffy em cima de Kaido sugere algo a mais que não estávamos imaginando? Oi aliados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Valier e como vocês podem ver, a Bárbara não está aqui comigo hoje para gravarmos o review. Na live que nós fizemos no sábado, inclusive vamos deixar o card passando para vocês conferirem, ficou muito bacana. Nós comentamos justamente algumas dificuldades que estamos tendo para gravar principalmente o review. E a saída que nós encontramos para não parar com esse tipo de vídeo, porque nós adoramos gravar os reviews, foi justamente fazer essa gravação individual. Claro que aí a Bárbara ela vai ler os capítulos e vai passar alguns pontos para mim comentar no vídeo de hoje. Bom, claro que o vídeo ele não vai ficar tão bom quanto se a Bárbara estivesse do meu lado, mas nós vamos fazer o máximo possível para que vocês continuem gostando dos nossos reviews e também do conteúdo aqui falado. Então já deixa o like e se inscreva no canal se você é novo por aqui e também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @aliança.pirata, no Facebook quanto no Instagram. Mas então, sem mais delongas, bora pro review. E nós já começamos o capítulo com a quinta parte da história de capa da Germa Double Six. Nessa capa nós vemos a Purin dando um soco nos irmãos do Sanji, do Niji e do Yonji, por estar brava por eles maltratarem o Sanji. E é muito bonitinho nós vemos que a Purin ela ainda se preocupa com seu amado Sanji, né? Muita gente no arco de Woolly Cake ficou raivosa com ela, e eu inclusive fiquei com muita raiva dela por tudo que ela fez, né? Por toda aquela traquinagem que estava aprontando pra cima do Sanji, coitado. Mas a mudança que ela teve quando ela descobriu a verdadeira personalidade do Sanji foi simplesmente maravilhosa. Pela primeira vez ela viu que alguém gostava dela de verdade, por ela ser quem ela é, sem precisar usar mentiras, sem precisar se esconder, né, tapar a sua verdadeira identidade. Isso foi muito bonito, como vocês podem ver. Ela ainda gosta muito do Sanji por esse motivo, e com certeza deve ficar furiosa com toda a sua família que tanto maltratou o seu amado Sanji. E o capítulo ele se inicia pra valer, voltando onde terminamos o capítulo anterior, naquela conversa entre o Momonosuke e a Yamato sobre o Zunisha. E bom, é muito interessante nós vermos que a conversa, o bate-papo entre o Momonosuke e o Zunisha lá em Zou rendeu. Ele fala que já teve uma conversa interessante com o Zunisha, mas ele deixou bem claro que ele não sabia dos detalhes importantes naquela época. Detalhes esses que ele só descobriu depois de ler o diário de Oden. Então nós vemos que o Zunisha ele está lá pronto, preparado para lutar ao lado de Momonosuke. E frente dele tem uma frota da marinha preparada para invadir o Wano. Com certeza qualquer ordem que o Momonosuke der para o Zunisha vai fazer a marinha inteira que está lá na porta de Wano tremer na base. Não, sem sombra de dúvidas. Gente do céu, quem é alguns navios da marinha perto do Zunisha? Quem é Buster Call perto do Zunisha? Então esse aliado ele já chega com uma potência enorme de causar grande diferença na luta em Wano. E é muito bacana nós tentarmos pensar como que o Momonosuke ele vai saber utilizar a presença desse aliado. Ou até mesmo o próprio Zunisha ajudando ele a remover Onigashima de lá, né, de próximo da capital das flores. Além disso, Zunisha pode ajudar de diversas formas, como lançar água lá pro castelo e apagar todo o fogo. Se bem que seria mais interessante ver justamente o Zunisha auxiliando na escapada do pessoal de Onigashima. Mas então nós voltamos para o ápice da conversa entre Yamato e Momonosuke, e é muito interessante vermos o que Yamato fala para Momonosuke, né? Fala, pô, então você consegue mesmo conversar com o Zunisha, escutar a sua voz, assim como o Oden previa? E Momonosuke meio que confirmando, ele aproveita para falar que depois que leu o diário de seu pai, ele descobriu que não pode morrer ali, que o Momonosuke em si vai ter um papel crucial nesse novo amanhecer. Mas agora qual papel crucial vai ser esse?
nem mesmo o Momonosuke sabe, porque nas palavras dele, o próprio pai, né, o Oden, rasgou as páginas finais do diário. Aí ele se pergunta, pô, quais segredos tinha lá? Por que o pai dele rasgou essas folhas? O que será que Oden não queria que o Momonosuke visse? Será que tinha alguma informação que seria muito importante, que talvez se caísse em mãos erradas, iria causar uma confusão tremenda e por isso o Oden rasgou? Nossa, o Oda, sempre que ele começa a revelar alguns mistérios pra gente, ele vai lá e traz 30 dúvidas a mais. Mas, continuando, né, o Momonosuke ele fala que o pai dele não era vidente. Então, como ele sabia, vejam bem, como o Oden ele sabia que o Momonosuke iria conseguir falar com o Zunisha. Como o Oden sabia que as fronteiras de Wano precisavam ser abertas. Então, o Momonosuke ele se pega numa dúvida cruel. Ele queria fazer a vontade de seu pai, abrir as fronteiras de Wano. Mas, será que o pai dele estando lá, nesse momento, seria abertas as fronteiras de Wano? Aí que o Momonosuke ele teve uma ideia muito interessante. Agora, nessa situação que o Wano se encontra, as fronteiras não podem ser abertas. E isso se dá justamente porque o Momonosuke ele precisa zelar mais pela segurança de todos de Wano do que abrir as fronteiras de Wano. Por quê? O que significa para Momonosuke abrir as fronteiras de Wano? Com certeza, muitos que estão interessados em Wano chegarão lá por N interesses. E assim como Kaido e Orochi fizeram, né, escravizaram a população de Wano, quanto mais pessoas desse calibre chegarem em Wano, mais as pessoas vão sofrer. Então, muito provavelmente, o Momonosuke ele vai escolher isso. Ele vai escolher dar uma tranquilidade ao seu povo, livrar aquilo que já causa mal, para só depois, então, abrir as fronteiras de Wano. Se bem que nós podemos considerar, querendo ou não, que essas fronteiras já começaram a ser abertas, porque o próprio país de Wano, né, representantes do país de Wano, sairão em busca de aliados para ajudar nesse confronto, justamente Luffy, a aliança. Mas com certeza abrir as fronteiras do país representa algo muito importante. O país responsável pela criação, pela escrita dos poneglyphs deve ter muitos mistérios envolvidos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aqui nós podemos pensar em alguns figurões que estejam interessados nesses mistérios ou preocupados com a revelação desses mistérios, que é justamente o Gorosei. E isso explicaria justamente o porquê eles querem ter o Wano em posse do governo mundial. Por falar em mal, nós somos direcionados para a luta do Raizou e nós vemos que o Fukurokuji está totalmente derrotado no chão e muito queimado. Inclusive o próprio Raizou está completamente em chamas e sai rolando para tentar apagar os fogos e ainda fala não está quente, está tudo ok. E nesse momento chega Jinbei, que com certeza vai fazer uma grande ajuda lá para o Raizou. E muito provavelmente eles vão ser direcionados para algum ponto, porque o Raizou ele comenta: nós precisamos nos apressar, a preparação está quase pronta. Será que os Bainhas Vermelhas planejaram algo a mais do que somente a invasão em Onigashima? O que seria essa preparação? Creio eu que essa preparação deve estar relacionada a alguma coisa com a queda de Onigashima, ou com a derrota do Kaido, ou com a fuga deles, ou não sei, com alguma coisa. Eu confesso que eu fiquei muito intrigado com essa pequena palavra. E além disso, vemos Orochi totalmente preocupado com o Fukurokuji, que ele está demorando demais para aparecer e está tendo muitos tremores em toda a ilha, por conta de algumas lutas. Ele até fala que, com certeza, esses tremores que estão acontecendo são por causa do Kanjuro. Mas a gente sabe que não, que na verdade esses tremores que estão acontecendo é pela derrota da Big Mom. Mas então o Orochi ele está totalmente preocupado e ele fica até irritado com a Komurasaki, que não para de tocar. É Biwa, se eu não me engano é Biwa. No meio de todo aquele caos, Onigashima desabando, Komurasaki lá, tocando uma musiquinha. Então o Orochi ele começa a desconfiar de certas coisas. Por exemplo, Komurasaki não tirava máscara, não estava conversando praticamente nada com o Orochi, estava quieta até demais e tranquila demais para toda aquela situação. E justamente nesse momento o teto desaba em cima do Orochi e ele não consegue se transformar naquela sua forma. E a partir daqui começam as várias revelações que vão acontecendo no capítulo. Orochi fica fulo da vida com a Komurasaki, que não faz nada para ajudá-lo e continua lá tocando essa música. Então Orochi ele começa a perguntar para ela: por que você não quer me ajudar? Você não me ama?
E aí o Murasaki fala que nunca gostou dele. Inclusive ela diz que essa música favorita de Orochi, né, a Princesa da Lua, é também a música favorita de seu pai. Que o Kozuki Oden, o pai dela, adorava quando ela tocava essa música para ele. E aqui vem um ponto que eu achei muito interessante, que foi a fala da Hiyori pro Orochi, quando ela disse que como ela podia sorrir tocando essa música para ele. Então, nos sorrisos que a Hiyori dava para o Orochi, não é porque ela gostava de tocar aquela música preferida dele. Não, é que ela, tocando essa música que seu pai tanto gostava, ela ficava feliz em se recordando de seu pai. Aí o Orochi ele fica completamente fora do eixo. Aí com certeza ele já se lembrou daquela profecia da mãe da Hiyori e tudo mais. Então quando ele escuta que a filha do Oden está frente a frente a ele e que ele tanto amava, nossa, imaginem o choque que ele levou. Por falar em choque, ô louco, gente, o que foi essa luta do Izou contra a CP0? Gente, a CP0, ela perdeu para um aposentado. Não, foi incrível ver o Izou batendo frente a frente, bem firme com a CP0. Inclusive, por mais que o Izou ele tenha caído ao receber o Shigan, ele conseguiu derrubar esse mesmo membro, né? O Marra. Ixi, o cara tá lá desacordado. Inclusive, aquele que parece ser o líder, né, da CP0 está preocupado. Ele até fala, malditos sejam os piratas do Barba Branca, porque os remanescentes desse incrível bando querem tanto proteger o bando do Chapéu de Palha. Ele não consegue entender. E ele fica furioso, porque com certeza ele levou muito dano. O seu parceiro vai dar uma atrasada, porque ele está bem desacordado, está bem ferido. Então ele levanta todo revoltado, né? Que a missão de capturar a Nico Robin foi atrasada por conta de um aposentado. Mas nesse momento ele recebe uma ligação e, meus queridos, que ligação foi essa? A pessoa do outro lado da linha está passando uma ordem nova do Gorosei. O Gorosei pede para que apaguem imediatamente o Luffy do Chapéu de Palha. E o cara simplesmente ele está indignado com isso. Primeiro eles precisavam capturar Nico Robin. Já estão sendo atrasados. Apagar o Luffy agora, que está lutando contra o Kaido, é uma missão praticamente impossível para eles. Eles já estão lá meio que debilitados e ainda chegar a invadir uma luta entre o Kaido e o Luffy é meio que um suicídio para eles. É uma loucura tremenda. Mas o Gorosei fala que isso é uma medida de precaução. E nem mesmo a pessoa do outro lado da linha sabe dos detalhes do porquê essa ordem tão inesperada em um momento tão intenso como esse. Mas esse líder da CP0 que está recebendo a ligação, ele já começa a pensar, pô, o que tem de errado com esse bando? E esse é justamente um ponto que nós precisamos nos atentar. O que há de errado com o bando do Chapéu de Palha? Antes de mais nada, nós precisamos entender que o bando do Chapéu de Palha deve causar um medo imenso a todo o governo mundial. Primeiro, onde os caras passam, tem um reboliço danado. O segundo ponto, eles têm a única sobrevivente que consegue ler os poneglyphs, a Nico Robin. Terceiro, eles têm o Franky, aquele que herdou o projeto da arma Pluton. Um quarto ponto é que os caras sumiram por 2 anos e depois eles voltaram mais fortes do que nunca, causando muito alvoroço em todas as coisas que estavam ligadas com os Yonkons, seja na Ilha dos Tritões, seja em Punk Hazard, em Dressrosa, contra Big Mom e contra o Kaido. E em quinto lugar, que talvez o governo mundial não tenha um conhecimento assim, mas nós, né, leitores, temos, é que o bando do Chapéu de Palha ele já tem ligação também com Poseidon, a Shirahoshi. Então, o sexto ponto é o ponto da precaução, que se o bando do Chapéu de Palha, com essa ligação que eles têm com o país Wano, descobrirem os mistérios que envolvem esse país, vai deixar o governo mundial de mãos atadas. E um outro ponto que nós vemos bastante gente comentar é que quando o Shanks foi conversar com o Gorosei sobre um certo pirata, esse certo pirata era justamente o Luffy. Será? Bom, quais segredos envolvem esse pirata? É muito curioso receber essa ligação do Gorosei, né, essa ordem, depois de uma conversa deles falando de uma Akuma no Mi lendária. Então esse ponto que muitos se questionam é justamente se esse certo pirata que o Shanks falou é o mesmo pirata que possui uma Akuma no Mi lendária, capaz de causar medo no próprio Gorosei. E se esse certo pirata, coincidentemente, for o Luffy. Bom, confesso que é intrigante nós pensarmos assim, né? Principalmente agora com essa ordem do Gorosei, apesar de eu achar um pouco difícil. Eu sou meio cético quanto a isso, acredito que não seja esse o principal motivo. Talvez esse pirata e essa Akuma no Mi sejam outros. Para mim,
os 6 pontos que eu comentei aqui já são suficientes para causar medo no Gorosei. Ainda mais depois de uma Yonko ser derrubada e talvez o próprio Kaido também ser derrubado. E seguindo para as últimas páginas, nós vemos o pessoal buscando um lugar de refúgio em Onigashima, o Zope e Hamlet indo com o Kinemon e Kiko para algum lugar que seja tranquilo para cuidar dos ferimentos deles. Nós vemos também, né, a Wanda, a Count, junto com o Nekomamushi, indo para dentro do domo, porque lá fora de Onigashima está tudo desabando e eles não sabem até que ponto a ilha pode aguentar. E, por falar em desabar, nós vemos que o Zoro estava definitivamente caindo, mas o Frank conseguiu chegar a tempo e segurou o Zoro. Só que, gente, que cara é aquela do Zoro? Ele tá meio que apagado lá. Ou ele tá desmaiado ou ele morreu. Eu acredito. Não, o Zoro... O Oda não vai matar o Zoro, né? Isso eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Mas o Zoro, nossa, ele tá totalmente debilitado. Muitos ainda perguntam, nossa, mas e aquela figura da morte? Será que matou mesmo o Zoro? Bom, novamente, o Oda não vai matar o Zoro. Mas é de causar espanto. E além deles, nós vemos também que a Nami tá lá com o Zeus conversando. O Zeus já descobriu que a Mama perdeu. Ele fica até um pouco chateado por isso, mas logo ele se recupera e fala, não, a Nami pra mim é mais importante do que a própria Big Mom. E depois de muito tempo, nós finalmente revemos o Marco. Depois de capítulos e capítulos se perguntando onde está Marco? Será que ele está brincando de Marco Polo? Ele finalmente aparece, só que, gente, cuidando de um macaco? Ah, não. Eu fiquei meio chateado com o Marco. Ô, louco, Marco. Onigashima está desabando. As lutas estão tomando uma extensão gigantesca. E o Marco tá lá, cuidando de macaco. Ah, não. Não, com certeza o Marco ele está ajudando os feridos. E coincidentemente esses feridos são o macaco e o cãozinho da Otama. Mas Marco, ô louco, não poderia ter subido lá com o Luffy ou tá ajudando o Momonosuke? Bom, enfim, talvez ele seja até um ponto-chave, né, para curar os feridos da batalha. Porque nós estamos vendo que muitos estão se esgotando com essa batalha. Então talvez ele possa dar um gás a mais, né, com as suas chamas, para o pessoal se reerguer e fugir da ilha. Inclusive os capitães, o Kid e o Law, estão esgotadíssimos. Uma própria fala do Law é que ele nem mesmo consegue se levantar para fugir de lá. Então, continuando sobre os capitães, né, o Kid e o Law, o teto começa a desabar lá. O Kid ele até se questiona, pô, lá em cima, né, entre o Luffy e Kaido, a coisa deve estar pegando fogo. Será que a gente sobe lá para ajudar? E o Law diz que não tem necessidade. Uma, que eles estão esgotados e não seriam lá de tão grande ajuda. E a outra frase foi simplesmente magnífica. O Law ele fala que o Kaido vai perder de qualquer forma. E gente, de qualquer forma, como assim? O Luffy vai derrotá-lo. Essa é uma confiança tremenda do Law. E também mesmo que termine em empate, o Kaido ele já perdeu. O castelo dele foi totalmente destruído. Todo o seu exército perdeu, inclusive a sua maior aliada, que é a Big Mom, está derrotada. Não tem mais o que o Kaido fazer lá. Só falta mesmo o Luffy encerrar essa batalha. Então, nos últimos quadros, a batalha entre o Luffy e Kaido continua bem intensa. Inclusive, eles perceberam que a Big Mom foi derrotada, que o Kid e o Law conseguiram dar cabo dessa Yonko. Pessoal, gravem bem isso. Nos outros capítulos, o Kaido ele já estava meio que sentindo, né? Ele estava meio abalado, ele estava meio bêbado, mas ele estava meio abalado com tudo aquilo que estava sendo causado no castelo. E agora, sabendo que a sua grande aliada foi derrotada, eu acho que isso vai sim gerar um desespero no Kaido. Ele vai partir com tudo ainda para cima do Luffy. Talvez ele vai utilizar alguma carta na manga que seja o seu ataque mais forte. Quem sabe ele não esteja aguardando um despertar, só que agora é tudo ou nada para o Kaido. E nesse momento ele tem até um flashback entre ele e a Big Mom, com a Big Mom recepcionando ele no bando do Rox. Né, a Big Mom, jovem, totalmente diferente como ela está agora. O jeito que ela recepciona o Kaido é até bonitinho, né? Ela fala, pô, o bando do Rox, aliás, o Rox, ele não é tão confiável. Então tudo que você precisar, conte comigo. Eu sou a Lin Lin, aquela que será o rei dos mares. Que bacana, né? A gente vê que desde aquela época a Big Mom já tinha essa vontade. E quem sabe a vontade de ser o rei dos piratas do Kaido surgiu também por conta dessa amizade com a Big Mom.
Que interessante, né? Mas um ponto muito importante nesse flashback é que nós não vimos a silhueta do Kaido. Como será que ele era antes? Por que o Oda ele não quis nos mostrar isso? Será que ele possuía uma forma totalmente diferente por ele ser da raça dos demônios? Talvez nos próximos capítulos nós vamos ver um pouco mais do flashback do Kaido e nós podemos até imaginar que vai ser apresentado melhor a raça dele, todos os segredos que são envolvidos. E voltando para a luta depois desse pequeno flashback, lá vai o Kaido no seu modo bêbado chorão de novo. Pela sua aliada ter sido derrotada, né? Depois de tantos anos que se conhecem, agora eles estariam rumando para o One Piece. Só que essa nova geração conseguiu barrar, né, de alguma forma, os sonhos dele. Então, nossa, o Kaido ele está sem chão, chorando horrores lá. E o Luffy ele se aproveita desse momento para partir ainda mais fervorosamente para cima do Kaido. Ele entra na quarta marcha na forma do Snake Man e lança uma enxurrada de socos no Kaido com um ataque muito interessante. Hydra, alguma coisa assim. Mas nossa, é até bonito de ver. É como se fosse uma metralhadora de socos imbuídos no Haki do Rei. Nossa, até o Kaido ele fica meio desnorteado e se pergunta de onde vem tantos o quê? Tantos golpes, tantos socos ou tanta força? Aparentemente, o Kaido ele não está conseguindo acompanhar e deve vir soco de todas as direções. E o Luffy ele até fala, pô Kaido, eu não me importo com suas ambições, mas por que para alcançá-los vocês precisavam ter feito tudo isso que fizeram com o Wano? E nossa, aqui a gente vê a fúria do Luffy, ele está completamente raivoso por tudo o que o Kaido causou em Wano. Ele até fala que essa vai ser a sua última vez no Gear Forte e vai partir para cima do Kaido sem parar até que ele fique sem forças e que com certeza vai expulsá-lo de Wano. E bom pessoal, alguns comentários sobre esse capítulo incrível de hoje. Primeiro nós temos aquela cena entre o Momonosuke e a Yamato, uma cena muito interessante mesmo. Talvez Yamato vai tentar ajudar o Momonosuke a superar essa dúvida. Além disso tem também o Marco, que ele está aparentemente cuidando dos feridos da batalha, mas muito provavelmente, assim que finalizar, ele vai ter um papel fundamental em reforçar as forças novamente para que ou elas possam fugir de Onigashima ou possam resistir a alguma outra força que tente atrapalhar eles, no caso a CP0 e até mesmo o pessoal da Marinha. E ainda a batalha do Kaido contra o Luffy, que finalmente está rumando para um final. Eu tenho que dizer que antes eu era cético quanto à vitória do Luffy. Eu achava que ia dar uma briga muito boa entre os dois, mas não estava tão certo da vitória do Luffy. Agora eu já estou um pouco mais certo, um pouco mais tranquilo. Acredito em uma chance de 80% para mais de que o Luffy possa sim vencer do Yonko. Só que nessa luta nós vemos o Luffy comentar que essa vai ser a sua última forma na quarta marcha. Então o que será que o Luffy está aguardando aí? Será que mais uma nova forma? Quem sabe o Tigerman, só que aí na quinta marcha? Ou até mesmo o despertar de sua fruta? Bom, eu fiquei com a impressão de que essa fala do Luffy foi para ele dizer que essa vai ser a sua forma final que ele vai utilizar contra o Kaido, que ele já está sentindo que vai derrotá-lo por completo. Eu também acredito isso. No caso do Kaido estar guardando uma carta na manga, aí sim, muito provavelmente vamos ter alguma nova forma do Luffy. E para finalizarmos aquele comentário do Gorosei, será que depois de tudo isso, o que eles vieram acompanhando do bando do Chapéu de Palha, aquele alvoroço em Enies Lobby, o caos em Marineford, eles terem uma tripulante que consegue ler os poneglyphs, ter um tripulante que tem todo o projeto de Pluton gravado em sua mente, ter relação com o país de Wano e até mesmo com Poseidon? Será que tudo isso está causando um medo enorme no governo mundial em relação a esse bando? E muito provavelmente estarem pensando que esse é o bando mais próximo de alcançar o One Piece? Acredito eu que esse medo que o Gorosei está tendo referente ao bando do Chapéu de Palha, especificamente o Luffy, é justamente por esse motivo. Ainda mais se o Luffy vencer do Kaido e tiver contato com os mistérios de Wano, aí vai ser ainda mais um ponto que causará medo no Gorosei. Estou um pouco cético quanto ao certo pirata que o Shanks comentou. E também aquela Akuma no Mi lendária ser do Luffy. Acredito que deve ser algum outro pirata, alguma outra fruta e não do Luffy. Caso contrário, caso de fato seja
o Luffy, esse certo pirata, e a Akuma no Mi lendária seja a Gomu no Mi, aí vai ser um contraste, né, uma reviravolta imensa que nós teremos para cima do Shanks. Será que ele está preparado para lidar com isso? Ai meu Deus. Bom pessoal, esse foi o review do capítulo 1041 de One Piece, esse capítulo insano, cheio de acontecimentos que nos deixaram ainda mais curiosos para os próximos capítulos. Com certeza o Oda ele está preparando um terreno para acontecimentos incríveis, então a gente está puramente ansiosos para saber o que nos espera a seguir. Agradeço muito a vocês que nos acompanharam até aqui. Novamente comentando que a Bárbara ela não pôde estar presente na gravação do review, então pedimos desculpas, né, pela qualidade da gravação e do áudio. Lembrando que nós utilizamos o celular da Bárbara, que tem algumas funções que tornam a gravação melhores. Nesse vídeo eu utilizei o meu celular, ele não tem certas funções para deixar a gravação melhor, mas nós buscamos resolver isso da melhor maneira possível. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!